Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida onde você estiver. É uma alegria poder estar aqui com você para mais um vídeo onde estaremos no nosso momento de devocional com o Senhor, fazendo a leitura e meditação da palavra de Deus lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. No último vídeo, a gente dividiu esse capítulo em dois, porque é um capítulo extenso, e nós finalizamos a leitura no versículo 46. Hoje estaremos dando continuidade naquele relato em que Jesus está juntamente com 3 discípulos, em particular no jardim do Getsêmani, poucos momentos antes de ser preso, e ele está orando, intercedendo ao Pai por esse momento difícil que ele vai passar. Ali ele vai ensinar também os discípulos que os discípulos precisam orar e vigiar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca, ensinando tanto de uma maneira tão atual como nos dias de hoje, a necessidade que nós temos de mortificar a nossa carne diariamente, através de oração, de jejum, de um relacionamento profundo com o Senhor, para que o nosso espírito seja quem influencie a nossa vida e que nós não possamos, que a gente não seja, influenciado pela nossa carne. As coisas da terra são passageiras e nós temos que ter uma vida espiritualmente saudável. Aqui no capítulo 26, a partir do versículo 47, vai dizer assim: E enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciões do povo. Quem conduziu, quem influenciou essa multidão ir até o jardim prender Jesus foi os principais sacerdotes e os anciões do povo, os religiosos daquela época. Aqui nesse momento nem é a autoridade romana, o governo romano, os soldados que induziu o povo a ir ao encontro de Jesus. Foi os próprios religiosos que já vinham se reunindo e planejando um momento para prender Jesus, porque sentia a sua autoridade, o seu poder ameaçado pelos ensinamentos de Jesus Cristo. Lá no versículo 46, quando o Senhor levanta daquele terceiro momento de oração que vai até os discípulos, ele vai falar: levantem-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima. Então, quando ele ainda estava falando, chegou Judas, que era um dos seus 12 discípulos, juntamente com essa grande multidão, indo ao encontro de Jesus. E aqui vai dizer que eles foram com espadas e porretes. Eles estavam esperando a resistência de Jesus. Eles pensaram assim: vamos, preparado, porque se ele resistir, querer fugir, a gente, usa da violência para o prender. Mal sabia eles que Jesus queria se entregar por amor ao mundo. Porque a palavra do Senhor vai dizer em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, era um sentimento de entregar-se. Ele se entregou, ele quis, eu sou o cordeiro que vou até a cruz para pagar o pecado de toda a humanidade. Então, aqui não haveria resistência, porque ninguém matou Jesus, ninguém prendeu Jesus sem primeiro houvesse o consentimento de Jesus. Ele se entregou para ser pego, para ser preso e para ser morto, para depois demonstrar que sobre a vida dele estava o poder e o domínio diante da morte. Então aqui vai dizer que, ora, o traidor tinha dado a eles um sinal. Lembra que nos versículos anteriores, Judas foi até os sacerdotes e falou: que preço, eu vou ganhar se eu entregar a vocês Jesus. Judas provavelmente sabia que eles já estavam procurando o momento adequado, que não fosse diante da multidão, para não causar um alvoroço, porque Jesus tinha muito seguidor. Então Judas junto com eles, arquitetou um plano. Eu vou entregar eles a você. E aí ele planejou aquele quem eu chegar, provavelmente aqui nesse momento estava meio escuro o jardim, aquele ambiente, para que melhor eles identificassem quem era Jesus. Judas fala: eu vou chegar e vou saudá-lo com um beijo. E aquele que eu beijar, esse é o mestre, esse que tem sido o nosso ensinador, que tem falado a respeito do reino de Deus, se proclamando o Filho de Deus. Então vai dizer: aquele que eu beijar é esse, prenda-no. E logo aproximou-se de Jesus, Judas, e disse: salve, mestre.
e o beijou, né? Muito conhecido, o beijo da traição. Jesus, porém, lhes disse. O Senhor conhecia tudo o que estava acontecendo. Ele, antes, né, de vir à terra, ele já conhecia esse cenário. E aí ele vai saudar Judas, o seu próprio traidor, com muita sinceridade. Ele vai dizer: amigo, o que você veio fazer? Eu fico pensando, se fosse nós, diante de uma traição, diante de uma pessoa que a gente se dedicou tanto em ensinar, veio ao mundo para libertar, para salvar a vida de Judas, assim como de toda a humanidade. E agora saber que aquele beijo, aquela saudação, era de alguém que não reconheceu, que não sabia que ele era exatamente o que Judas precisava. Mas por 30 moedas de prata, levou Judas a beijá-lo naquele momento para traí-lo. Mas Jesus, diante daquilo tudo, vai dizer: amigo, vai chamar Judas de amigo. Quero conjecturar com muito respeito. Imagino Jesus no seu íntimo dizendo: amigo, se tu soubesses o que você está fazendo agora. Amigo, se soubesse o que eu poderia ter feito com a tua vida. Amigo, se tivesse me deixado, eu teria salvado você, eu teria te conduzido ao caminho de luz, né? Ao caminho no reino dos céus. Infelizmente, o Senhor deu uma vida para cada um e com ela nos deu um presente, a escolha. Eu quero falar a frase de um louvor que eu acho muito bonito, que eu tenho até repetido muito esses últimos dias diante de alguns cultos que eu tenho participado, que fala: o inferno existe, o céu também, e o destino da viagem, quem escolhe é você. Ninguém vai escolher por você. Assim como Judas. Judas andava com os 12, fazia parte dos 12, andava com Jesus, mas ele fez uma escolha. Ele escolheu o destino da vida dele. Diante dos seus anseios e desejos pelas riquezas da terra, ele vendeu por 30 moedas de prata a maior riqueza que ele tinha recebido, o próprio Filho de Deus, e ele não reconheceu. Aí Jesus vai dizer, né? Amigo, o que você veio fazer? Nisto, aproximando-se eles, agarraram Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: coloque a espada de volta no seu lugar, pois todos que lançam mão da espada, a espada perecerão. Ou você acha que não posso pedir a meu pai e ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Mas como então se cumpriria as escrituras que dizem que assim deve acontecer? Naquele momento Jesus disse às multidões: vocês vieram com espada e porretes para prender-me, como se eu fosse um salteador, quer dizer, um ladrão, um assaltante? Todos os dias lá no templo eu me assentava ensinando a vocês e vocês não me prenderam. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o deixaram e fugiram. Então é muito triste aqui esse momento. O Senhor, ali diante daquela multidão, agora é preso, né? Eles se apossaram provavelmente dos braços de Jesus, o prenderam, o agarraram. E aí aqui no Evangelho de Mateus não cita um nome, mas nos outros evangelhos vai dizer que Pedro, esse homem que teve essa atitude foi Pedro, né? Que é o discípulo tão reativo às situações. Quando viram prender Jesus, automaticamente ele já pegou a espada e cortou a orelha do soldado ali naquele momento. E aí aqui a palavra do Senhor vai dizer que Jesus fala: não, Pedro, né? Guarda a tua espada, e ele vai trazer outro ensinamento maravilhoso. Ele vai dizer: aquele que pega da espada para se proteger, né? Vou ler aqui a tradução aqui da Bíblia que eu já li, fala assim: coloque a espada de volta no seu lugar, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Ele está querendo dizer, todo aquele que se precipita em usar da espada, quer dizer, a espada ele simbolizava a violência para se defender. Todo aquele que gosta de uma briga, de uma contenda, de usar de uma faca, de uma arma de fogo, de uma espada, que gosta desse tipo de violência para se proteger, ou para criar intriga, ou para poder resolver alguma situação, pela espada perecerão. Quer dizer, aqueles que promovem violência, colherão violência. Não é esse o ensinamento de Jesus. Quando foi
que o Senhor utilizou de uma espada nos seus momentos de ensinamento para ensinar que precisava da espada para se defender? Então aqui ele está falando assim, não é assim. Aí ele vai, né, deixar mais claro ainda para Pedro e para os discípulos ali algo que os discípulos não estavam entendendo. Ele vai dizer, você acha que se eu quisesse proteção, uma defesa, ou não quisesse estar aqui para este momento, eu não pediria ao meu pai, e nesse exato momento ele não me enviaria, e não é um anjo, ele não me enviaria 12 legiões de anjo? Vamos entender melhor isso aqui. Quando se fala de legião, fala de tropas, de soldados, e uma legião de anjos, de homens, né, de soldados, seria 6.000 homens. Usando essa referência, quando ele vai dizer 12 legiões de anjos, ele está se referindo a 72.000 anjos a favor dele. Ele está querendo dizer, ele usou aqui um exemplo para especificar. Pedro, a escolha foi minha. Ele está exemplificando, né? Acho que essa é a palavra melhor. Eu não preciso de ajuda, porque se eu quisesse ajuda, a ajuda viria direto do céu e não seria um homem que pode morrer, seria anjos que não experimentam da morte. A minha defesa seria 72.000 anjos que me defenderiam daqui. Mas eu estou aqui. Aí ele vai dizer, como então as escrituras se cumpririam se eu vim para cumprir as escrituras? Então, né, Pedro, você não está entendendo, né? Guarda a sua espada. E aqui vai dizer que o Jesus, agora, ele se dirige à multidão. Ele vai dizer assim, vocês venham até mim com porrete, né? Com pau, acho como se eu fosse um ladrão, um salteador. Ele está querendo falar assim, eu estava com vocês quantas vezes dentro do templo ensinando, vocês me conhecem, mas vocês não me agarraram, não me prenderam naqueles momentos, porque para que cumprisse as escrituras, o dia escolhido era esse. Ele está falando assim, agora vocês estão aqui, né? Mas eu acredito que o senhor estava querendo dizer, não precisava ser desse jeito. Eu estou cumprindo as escrituras e eu já falei, já ensinei que ia conver, ia chegar um momento em que eu ia ser pego, preso, e eu padeceria a morte, né? E por 3 dias, mas ao terceiro dia eu ia ressuscitar. Então aqui, a última frase desse versículo 56 é muito triste, que vai dizer, então todos os discípulos o deixaram e fugiram. Aqui nesse momento, tem um contraste, que horas antes ele estava numa ceia com seus discípulos, revelando o que seriam os últimos acontecimentos que estava para acontecer. E aí quando ele disse, eles vão pegar, né, pastor e as ovelhas vão ser dispersas, ele estava dizendo, eu vou ser pego e vocês vão ficar dispersos, vão, né, cada um para o seu rumo, e um de vocês há de me trair, e eles preocupados, será que é eu, será que é eu? E eles todos diante de Jesus fez um juramento, não, Senhor, eu não te trairei, não, Senhor, não vou te abandonar, não, eu vou com o Senhor até o fim. E de uma maneira, vamos aqui, de maneira especial falar de Pedro, e Pedro vai falar para Jesus, ainda que todos venham te negar, eu estou pronto para ir até a morte contigo, eu não te negarei. Então, vamos dizer, é fácil a gente falar sem estar diante da situação. Aqui, toda aquela situação, aquele monte de gente com paus na mão, com soldados ali com espada, o que eles temeram? A vida. Não, eles vão morrer aqui. E Jesus nem se defendeu, deixou ser preso, não fez nada, não tem, eu imagino que eles pensavam assim, não tem ninguém por nós. Ou a gente corre, ou a gente vai morto e vai preso junto com ele. Então eles fugiram. Aqui no 57 vai dizer, e os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciões. Pedro o seguia de longe. Pedro foi, vamos dizer assim, foi o único que não fugiu, mas ele ficou de longe, de uma maneira mais se protegendo e acompanhando o que estava acontecendo. Ele o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote. E tendo entrado, assentou-se entre os servos para ver como aquilo ia terminar. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de condenarem à morte, e não acharam. Apesar de terem sido apresentadas muitas testemunhas falsas, mas afinal compareceram 2 afirmando,
Este disse, né? Estão falando de Jesus. Posso destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Você não diz nada em resposta aos que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu exijo que nos diga, tendo Deus vivo por testemunha, se você é o Cristo, Filho de Deus. Jesus respondeu: É o Senhor mesmo quem está dizendo isso. Mas eu lhes digo que, desde agora, vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote, né, vamos dizer, revoltou-se, rasgou suas vestes e disse: Blasfemou! Porque ainda precisamos de testemunhas. Eis que agora mesmo vocês ouviram a blasfêmia. O que vocês acham? E eles responderam: É réu de morte. Então alguns cuspiram no rosto de Jesus e bateram nele. E outros o esbofetearam, dizendo: Profetiza para nós, ó Cristo. Quem foi que bateu em você? Lá no Evangelho de Lucas, vai dizer que eles colocaram uma venda sobre o rosto de Jesus nesse momento e começaram a bater em Jesus e dizer: se tu és, né, o mestre, o profeta, então nos profetiza, né, adivinha quem é que tá te batendo. Você não tá enxergando, mas você tem esse poder, então você é filho de Deus, fala para nós quem é que te bateu. Então, diante dessa situação, eles começaram vamos dizer, a brincar com Jesus, a usar dessa oportunidade para maltratarem o mestre, o filho de Deus. Vamos entender, aqui eles pegaram Jesus lá no jardim do Getsêmani, o conduziram, né, à casa de Caifás, que era o sumo sacerdote naquele atual momento, reuniram-se ali para decidir o que ia acontecer, e o sumo sacerdote começa agora a ouvir algumas testemunhas, alguns apresentar algumas denúncias falsas contra Jesus, até que um, né, aponta para Jesus e fala assim: ele falou que tem poder para destruir o templo em 3 dias e reconstruí-lo. Mas quando Jesus dá essa declaração, ele está falando de si mesmo, do seu corpo, né, da sua morte, que ele seria morto e ao 3º dia ressuscitar. E aí o templo espiritual, o reino de Deus agora seria inaugurado na terra, né? Ele estava falando de uma maneira espiritual e eles usavam isso contra Jesus por falta de entendimento. E ali o sumo sacerdote, ele fica tão revoltado e ele começa a questionar Jesus, mas Jesus não fala nada. Até o momento que ele vai dizer: você não vai falar nada contra você, eu te exijo, declare diante de Deus a nossa testemunha, que se você realmente é o Filho de Deus. Aí é onde Jesus fala: você que está dizendo, né? Aí ele vai falar: mas eu declaro que a partir de agora, ele está querendo dizer assim, o que vai acontecer daqui para frente, logo vocês não me verão mais dessa forma. Eu irei sentar ao lado de Deus no céu e vocês só me verão depois diante das nuvens, né? Ele está falando da sua segunda volta à terra, sua vinda à terra. Então aqui o sumo sacerdote ficou revoltadíssimo e ele traz uma reação, ele rasga suas vestes, né? Fazendo todo, vamos dizer assim, todo aquele teatro de revolta. Para que nós precisamos de mais testemunha? Tá blasfemando, olha aí, já tá falando que ele é o filho de Deus, né? Ele quer dizer que eu, por mim, né, quero agora. Aí ele induz, né, eles. E vocês, que vocês acham que nós temos que fazer? E eles falam: é réu de morte, né? É aonde agora eles começam a torturar Jesus, a maltratá-lo, a humilhá-lo diante dessa situação. Versículo 69. Pedro estava sentado fora no pátio. Uma empregada, que é uma serva, né, se aproximou e lhe disse: Você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos e disse: Não sei o que você está dizendo. Então aqui é a primeira vez, né, que Pedro nega Jesus. Quando se dirigia para a porta, então Pedro viu que estava ficando estreito ali para ele, então começou a querer se sentir acuado, né? Eles estavam identificando ele começa agora a ir até a porta, né? Se dirigir à porta. Pedro foi visto por uma outra empregada que disse aos que estavam ali, né? Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, a segunda vez que ele vai negar Jesus com juramento. Não conheço esse homem. Pouco depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro: Com certeza, você também é um deles. Olha que bonito, né? Uma maneira tragicamente bonita. Porque o seu modo de falar
o denuncia. Então ele começou a gaguejar e a jurar: não conheço esse homem. E no mesmo instante o galo cantou. Então Pedro se lembrou, aqui ele se lembra da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante, você me negará. Não é uma nem duas, 3 vezes você me negará. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Então, eu te convido a, a entender essa situação se colocando no lugar de Pedro. Pedro, quando estava ali com Jesus, o prenderam, né? Prenderam Jesus, levaram e ele começou a distância ali, a seguir até ali a casa de Caifás e sentou ali no pátio, ali junto com o serviçal, com os servos, empregados, meio acuado, meio escondido. Deixa eu ver o que vai acontecer. Pedro tinha um carinho muito especial por Jesus. Era um dos 3 que sempre estavam mais próximos de Jesus. Aí, era Pedro, Tiago e João. Inclusive, era eles que estavam ali no jardim de Getsemane. E eles ali olhando, ele vendo o que ia acontecer, uma das empregadas o identifica. Imagina se fosse eu e você. Ah, você é um deles, né? Andava com Jesus. Pedro falou assim: nossa, vocês vão me pegar, vai me levar para lá também, vai me condenar à morte. Pedro ali falou: nossa, Pedro tinha esposa, né? Pedro tinha um lar. Ali naquele momento, a humanidade dele veio acima dele e ele falou assim: não conheço ele, não. Aí ele já foi caçando um jeito de sair, né? Procurando uma porta e saindo, mas de repente mais uma identifica ele. E na terceira vez, os que estavam ali, né? Eu acredito que agora começou a reparar nele de um jeito especial, de um jeito diferente, porque ela aponta, né? Da segunda vez, uma da serva aponta: ó, ele também estava com Jesus. Agora eles começam a observar ele, aí eles chegam até ele e falam assim: não, você realmente é. Por quê? Porque o seu falar, seu modo de falar te denuncia. Isso aqui é tão interessante, porque aquele que se aproxima de Jesus, aquele que anda com Jesus, exteriormente isso denuncia ele. É impossível você não ter um compromisso, um relacionamento com Jesus e não ter uma transformação. Quando a gente conhece Jesus, quando a gente começa a se relacionar com Jesus através das escrituras, da leitura, da oração, vai transformando o nosso comportamento, o nosso jeito de falar muda. A gente muda o jeito de tratar as pessoas, o nosso jeito de andar muda, nós já não vamos mais em qualquer lugar, a gente já não põe as mesmas roupas que antes promovia a sensualidade do nosso corpo. Quando você começa a andar com Jesus, você percebe que precisamos santificar o templo que agora somos nós. Então, não há espaço para uma vida que busca a santificação para a sensualidade. Então, tudo em nossas vidas muda. Pedro, naquele momento, o jeito dele falar, dele se portar, as pessoas falam assim: você se parece com Jesus, você se parece com ele. Olha que lindo isso. Mas mesmo diante disso, Pedro, diante de toda aquela influência que ele pegou de se parecer com Jesus, nesse momento não foi suficiente. Pedro falou assim: eu não conheço. Aí o galo canta e aí ele se lembra nesse momento da fala de Jesus. E aí vai dizer que aí ele chora amargamente. Quem nunca fez isso? Diante de uma situação difícil, diante de uma tribulação, diante de uma situação em que parece até que o inimigo fica pondo na nossa cabeça que o Senhor nos esqueceu e a gente pensa em parar, pensa em desistir. O que é isso? É negar que o Senhor está contigo, negar que o Senhor cuida de você, negar que você está com Ele. Diante das aflições, da provocação, a gente reage de uma maneira negativa pela ausência de fé. E aqui, por mais que ele garantiu a Jesus, Jesus já sabia de tudo que ia acontecer e ele nega Jesus. Aqui está bem resumido. Nos outros evangelhos vai citar, né, que inclusive Jesus vai demonstrar a Pedro ali que ele passaria por uma perseguição espiritual, né, que o inimigo já estava querendo ali peneirar ele, né, vamos dizer assim, tentar Pedro. Então, nós somos diariamente tentados. O inimigo tenta diariamente roubar a nossa paz, a nossa alegria, a nossa convicção e fé em Jesus. Mas que possamos buscar do Senhor uma vigilância, uma sensibilidade espiritual, para em meio a toda a escuridão dos momentos difíceis que a gente consegue enxergar Jesus e ficar firme com Ele e não negar a nossa confiança nele. Aqui eu quero iniciar
o comecinho aqui do capítulo 27. Vai dizer assim, ó: ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciões do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando, levaram-no e entregaram ao governador Pilatos. Agora aqui, até o momento, estava entre os religiosos. Vamos dizer assim, era uma questão da igreja ali. Agora eles vão entregar Jesus para as autoridades romanas. Agora, então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo: eu pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é com você. Então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e enforcou. E os principais sacerdotes, pegando as moedas, disseram: não é lícito, não é certo colocá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. Então, Judas, quando viu tudo que aconteceu, né, viu que Jesus já estava ali diante de Pilatos, que ele provavelmente seria condenado e morto, eu acho que ali naquele momento começou a passar um filme na cabeça dele, por influência maligna. Porque Satanás é aquele que nos leva a cometer um pecado, cometer uma traição, cometer uma conduta pecaminosa. Mas ele também é excelente acusador. Depois que nós cedemos à tentação, ele muito apressadamente vem em nosso consciente. Eu gosto muito acho que eu já até falei isso em outro vídeo, daquela comparação que tem nos desenhos infantil, que é um anjinho que em cima do ombro e o diabinho aqui do outro ombro, que fica ali na cabeça da humanidade, do ser humano, falando. No reino espiritual, é praticamente isso. Nós ouvimos a voz do Espírito Santo e também ouvimos a voz de Satanás. Então, aqui nesse momento, eu acredito que Satanás não perdeu tempo e fala assim: viu o que você fez, Judas? Andou com ele. Nossa, lembra como que ele te recebeu? Você o traiu, vai ser condenado. Você é culpado da morte dele. O que você vai fazer da sua vida? E agora o que você vai comprar com essas 30 moedas? Essa mesma voz que antes trouxe para ele a ambição. Vai lá, oferece para trair Jesus. Esse homem não vai te trazer proveito nenhum, benefício nenhum financeiro nessa terra. Ah lá, ó, ele permitiu que um perfume tão caro fosse derramado sobre o corpo dele. Ele tá nem preocupado com os pobres, com os necessitados, não. Vende ele, trai ele. Essa mesma voz é agora que fica condenando, acusando. O diabo é o acusador da nossa alma. E ele, comovido, tocado de remorso e não de arrependimento, porque agora ele começa a pesar na balança no que vai acontecer, o que eu fiz, não deveria ter feito, e ele não deu lugar ao arrependimento, porque o verdadeiro arrependimento nos gera a gente se render aos pés do Senhor. Ô Senhor, assim como o rei Davi. O que eu faço agora? Eu não sou nada. Tem um salmo do rei Davi que ele vai dizer: se for necessário, retira tudo da minha vida, mas não retira o teu espírito. Se Judas aqui nesse momento se arrependesse com sinceridade, fala: Senhor, o que eu fiz? Ele realmente era o filho de Deus, eu traí um inocente, e fosse, né, vamos dizer assim, acho que aqui chegar até Jesus para pedir um perdão era meio complicado diante da situação, porque ele estava, né, diante das autoridades romanas agora, mas ele poderia ter dobrado o joelho e falado com Deus, ou esperado o momento propício, ali, sei lá, a hora que ele estivesse ali na cruz. O Senhor o daria um caminho para que ele fosse até o momento de receber um perdão de Jesus. Mas ele deu espaço ao remorso. O remorso que é pesar o que eu fiz. Nossa, parece que eu não, começou a ver que não compensou o que ele fez. Aí ele vai lá diante dos sacerdotes, joga as moedas, né? Fala: traiu um sangue inocente, não poderia ter feito. Aí a conduta deles é de admirar, que eles falam assim: e nós com isso, né? O que você fez tá feito, né? Ele vai morrer, pronto, acabou. E você vê tanto que eles não estavam comovidos, né? Com a morte de Jesus, eles promoveram isso. E aí eles vão dizer: nossa, né? Olha a religiosidade. Não é lícito. Não é certo que a gente pegue essas moedas e põe lá no cofre das ofertas, né? Porque é preço de sangue. Eles não sabiam da seriedade que era isso. A palavra do Senhor vai dizer que o salário do pecado é a morte. E que sem derramamento de sangue
não há remissão de pecado. Não tem como o pecado ser perdoado sem o derramamento de sangue, porque o salário do pecado é a morte. Então, algum inocente precisa morrer, derramar o sangue para que esse pecado seja perdoado. Essas 30 moedas era preço de sangue. E de sangue de um inocente, o nosso Salvador. Pelo preço dessas moedas, o sangue que seria derramado era o sangue que lavou a minha e a sua vida. Então aí eles vai dizer, né? E tendo deliberado, compraram com elas o campo de um oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo é chamado até o dia de hoje, campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Pegaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Olha que interessante. Essa profecia era relatada lá em Jeremias, que de tudo isso que ia acontecer, de anos, né, para frente, em que viria Jesus. E aqui é o famoso dar um jeitinho pro pecado. Lembra lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecam comendo do fruto e pegaram algumas folhas para tentar tampar a sua nudez, tentando dar um jeitinho? Aqui é o jeitinho. Mais uma vez o ser humano está tentando dar. Comprou o preço de uma traição, agora recebeu de volta o valor das moedas. Não é lícito, certo, colocar no meio das ofertas, que as ofertas são sagradas. Vamos comprar um campo, né? Para que a gente possa ali enterrar os forasteiros, né? Isso é mais digno de ser feito. Vamos dar um jeitinho para não ficar tão pecado que foi feito, para não ficar tão errado, né? É o famoso jeitinho, mas com a presença do Senhor não tem jeitinho, né? Nós sabemos que pecou, pecado é sério, é condenação de morte, mas nesse cenário, Jesus pagou o nosso preço. Então, por isso que ele vai dizer, eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu sou o preço que foi pago para que você voltasse à comunhão com o Pai. E eu vamos aqui dar sequência, eu já vou encerrar. 11. Jesus estava em pé diante do governador. Este o interrogou, dizendo, você é rei dos judeus? Jesus respondeu, o Senhor está dizendo isso. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciões, Jesus nada respondeu. Então Pilatos perguntou, não está ouvindo quantas acusações fazem contra você? Mas Jesus não respondeu nenhuma palavra, a ponto de o governador ficar admirado. Eu quero encerrar aqui, né? Nós já estamos aí com mais de meia hora de vídeo, e depois no próximo vídeo nós vamos ler a partir do versículo 15. Mas aqui, já diante de Pilatos, Pilatos, que era o governador, começa a interrogá-lo, e escutando as acusações que eles acompanharam, né, Jesus até ali, e os sacerdotes começaram a acusar, diante de Pilatos, quais eram as acusações contra Jesus, e Pilatos, provavelmente, pela primeira vez na vida, começa a ver um acusado não se defender. Isso traz para ele uma reação, ele vai falar assim, não tá ouvindo o tanto de acusação que eles estão fazendo contra você? E aí, mas Jesus não respondeu nenhuma palavra. A ponto de o governador ficar muito admirado. Aqui me faz lembrar da profecias que está lá em Isaías, capítulo 53. Vai dizer, como um cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca. Ele foi para o matadouro e não se defendeu. Por quê? Porque o castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele. E ele tinha plena consciência. Jesus se calou para que hoje eu e você tivesse o direito de vida eterna. Jesus se fez réu, se fez pecador, para hoje nós pudéssemos ter os nossos pecados lançados sobre ele, para que hoje a nossa vida pudesse ser lavada pelo sangue do Cordeiro, que era Jesus Cristo. Ele tinha todo o direito do mundo de se defender. Ele era o único justo ali, o único inocente. Mas como naquela passagem, quando eles pegam uma mulher em adultério e traz diante da presença de Jesus, e ele fala para ela assim, onde estão os teus acusadores? Porque ele era o único que podia acusar aquela mulher, porque ele fala assim, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Todos deixaram a pedra e saíram, porque todos sabiam dos seus pecados. Ele era o único que poderia tirar a pedra nela, que não tinha pecado. Mas ele fala, eu também não te acuso. Aí ele fala, vai e não peques mais. O sacrifício de Jesus, o seu silêncio ali, só estava o levando
ao propósito. Acredito que Satanás, vendo todo aquele cenário, fala, tá chegando a hora, tá perto. Ele não se defende, logo ele vai ser pendurado na cruz, logo nós vamos vencer. O inferno vai vencer. E Jesus, em silêncio, provavelmente pensava assim, só mais um pouquinho e tudo será restaurado. E ao Senhor entregarei o meu espírito e tudo será cumprido. Tudo será feito, que é a exclamação que ele vai dizer naquela cruz. Nós vamos ver nos versículos mais na frente. Que nessa manhã, o Senhor, diante dessa palavra, deu o impacto da gente ver, né, como foram os momentos de Jesus diante dos seus acusadores, toda a humilhação que ele passou e por amor ele não se defendeu. Por amar eu, você, as nossas famílias, por amar sua alma, ele ficou em silêncio. Por isso, nessa manhã, não sei como você está, não sei como está sua vida, seu lar, sua família. Talvez você veio conduzida a esse vídeo e você já está cansado da vida. Você está pensando até em cometer um suicídio. Mas hoje, através dessa palavra, eu quero te dizer, não faça isso. Porque um dia Jesus ficou em silêncio para morrer no seu lugar, para que hoje você tivesse paz e tivesse vida. Então, faça uma oração comigo nesse momento, pedindo para o Senhor, Senhor, tira as escamas que estão sobre os meus olhos. Me faz perceber que toda essa situação que eu estou passando tem solução, que todo o controle e domínio estão sobre as tuas mãos. Peça ao Senhor, me pegue no colo, como um filho amado, como um pai que cuida, o socorro presente na angústia. Me traz o consolo, restaura a minha vida, firma os meus passos, mas e não retire o teu espírito de mim. Não quero viver sem tua presença. Que essa seja a nossa oração hoje. Senhor, meu Deus, eu te dou graças por essa rica oportunidade, por esse momento valioso onde nós passamos diante da tua presença, ouvindo a tua voz, lendo as tuas escrituras e edificando a nossa alma, a nossa fé e nosso coração. Quero unir a minha oração com quem está comigo aqui diante desse vídeo. Quero te clamar, Senhor. Repreenda todo espírito de suicídio, todo esse sentimento de suicídio, esse espírito de morte, esse desânimo, essa angústia que tem sufocado essas pessoas, essa crise de ansiedade, esse medo. Oh, Senhor, abrace essas vidas, essas famílias, restaure esses lar, traga de volta a paz e alegria comprada naquela cruz que Satanás tem roubado de muitas famílias. Nos ensina a descansar em Ti, que o poder da Tua palavra gere em nós transformação, que nós possamos mudar o nosso comportamento, as nossas escolhas, nossas atitudes por andar contigo, que nós possamos ser como o Senhor. É por isso que somos chamados de cristãos, que são aqueles que seguem Cristo, que andam como Cristo, que fazem o que Cristo fazia. Nos ensina, Senhor, está no centro da Tua vontade. Seja conosco, meu Pai, que essa palavra entre dentro de nós e gere em nós testemunho e convicção da nossa dependência de Ti. Obrigado por tudo por esta manhã de quinta-feira e nos permita uma tarde abençoada. Seja conosco, meu Pai. Somos necessitados e carentes da Tua presença. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Aqui eu me despeço de você, que o Senhor te dê uma quinta-feira abençoada e até o próximo vídeo, permitindo o Senhor.